Muito bem. Vamos agora iniciar nossa live 002. E o tema da live de hoje é os benefícios de aprender Libras. Novamente, eu vou contar com a ajuda da Juliana, minha irmã, então deixa eu chamar ela aqui para a gente iniciar essa conversa. Vamos iniciar nossa live, né? Eu já disse o tema dela para o pessoal, essa live 002, os benefícios de aprender língua de sinais. Então, pode ser que muitas pessoas já iniciaram a aprender língua de sinais, e nessa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios de se aprender, e pode ser que os pontos que a gente for conversar aqui seja aquilo que as pessoas já têm em mente, ou pode ser que desperte nelas o desejo de aprender Libras por outros motivos que a gente vai comentar nessa live. Então, Juliana, fique à vontade para a gente poder iniciar essa conversa com os pontos que você tem aí para a gente falar. Pode ser que algumas pessoas talvez pensem: por que eu deveria aprender língua de sinais? Eu separei, Gustavo, alguns tópicos e eu gostaria que você começasse falando para nós sobre comunicação. Todas as pessoas que vão aprender Libras, a maioria delas tem esse objetivo em mente, que é se comunicar com alguém. Às vezes, você quer se comunicar com um familiar. Creio que comentamos na live anterior, se um pai ou uma mãe, ele tem um filho que é surdo, a comunicação com esse filho é importantíssima. O pai e a mãe precisam aprender esse idioma, porque o desenvolvimento do filho, o desenvolvimento cognitivo dele, está totalmente vinculado à linguagem. Então, o pai e a mãe, que é a base ali que o filho tem para poder se desenvolver, precisa se comunicar em Libras. Então, é um exemplo de vários que a gente tem. Eu li uma revista que falava do exemplo de um surdo, Juliana, que a mãe dele estava muito doente. E aí, ele foi visitar a mãe dele no hospital. Mas chegando lá, o que aconteceu? Ele soube que a mãe dele iria morrer. Estava num estado muito crítico. Esse rapaz era surdo, chegou para tentar conversar com a mãe dele. Mas o estado da mãe dele estava tão debilitado que ela não conseguia se comunicar. Primeiro, porque ela não sabia língua de sinais, e por estar debilitada não conseguia também escrever, né? Mas olha só, ela não sabia a Libras e aí ela não conseguiu se comunicar com o filho. Foi perguntado depois para esse rapaz, vamos dar o nome dele de Pedro, né? Foi perguntado depois para o Pedro o que ele mais sentia depois do que tinha acontecido. Aí ele disse que o que mais doía nele era saber que nos últimos momentos que a mãe dele estava ali à beira da morte, ele não pôde falar para ela que a amava. Na verdade, ele poderia até dizer, né? Mas ela não iria entender e ela também não conseguia, né, se comunicar com ele, não sabia Libras. Então, a dor de uma pessoa que não consegue se comunicar é muito grande. Eu me lembro de um caso em que eu encontrei um jovenzinho surdo, já tem um tempo já. Eu creio que ele devia ter uns 3, 4 aninhos de idade. E aí, em conversa com a mãe dele, ela demonstrava essa preocupação. Ela precisava de aprender o idioma, porque ela não sabia como lidar com o filho, já tinha 3 aninhos. Eu lembro que eu falei bem assim para ela: olha só, não é difícil você desenvolver uma comunicação com o seu filho com a língua de sinais. Aí eu estava no terreiro da casa dele, aí eu chamei ele para perto de mim, chamei ele, né? Aí eu peguei terra do quintal, peguei terra, a terra veio na minha mão, aí eu fiz assim com as mãos para ele.
Ele ficou observando, a terra caindo, né? Ele ficou observando. Aí depois eu limpei as mãos. Limpei as mãos, né? Esperei um tempinho, aí chamei ele de novo. Aí eu fiz assim para ele, sem a terra na minha mão, com as mãos limpas. Quando eu fiz isso para ele, na hora ele apontou para baixo, para dizer que era aquilo que eu tinha pego antes, que era a terra. Aí a mãe dele viu, aí eu disse, tá vendo? Você pode usar as coisas ao seu redor para tentar estabelecer uma comunicação com ele. Aí eu pedi um copo de água para a mãe dele. Pedi um copo de água para a mãe dele trouxe. Aí eu tomei um gole e fiz assim. Eu estava saciado, né? Aí eu perguntei para ele. Eu mostrei para ele assim e fiz uma expressão facial se ele queria, não fiz nenhum sinal. Aí ele fez assim. Aí eu falei, aí eu peguei o copo e trouxe para trás. Aí eu falei, você quer? Aí eu fiz o sinal para ele. Eu repeti de novo a mesma expressão com o copo, mas aí com o sinal. Aí ele falou, quero. Mas com o rosto, né? Então ali a mãe dele já foi percebendo como que ela deveria tentar se comunicar com ele. Com alguns sinais básicos, né? Então, para essa mãe, Juliana, aprender o básico da Libras é importantíssimo, porque ela ia ter comunicação com o filho dela. Então, para quem quer se comunicar com um familiar, com um amigo, né, com uma pessoa talvez que ele tenha um interesse romântico, suponhamos que você tem um interesse romântico por um surdo, por uma surda, se você não souber conversar com ele ou com ela, vai ficar um pouco impossibilitado, né? Então é importante também a comunicação nesses aspectos. Que bacana, muito bom. Gustavo, existe também algumas pessoas que elas desejam aprender Libras porque elas têm vontade de trabalhar diretamente com Libras. E para essas pessoas existem algumas ocupações. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós qual é a atuação dessas pessoas. O primeiro é sobre o monitor de Libras. O que faz essa pessoa? O monitor de Libras é uma atividade que a pessoa desempenha, Juliana, dentro das universidades. Quem é aluno de uma universidade, ele deve estar atento aos editais que saem de monitoria de Libras. Tem um valor que ela recebe por mês e ela vai atuar, Juliana, juntamente com o professor. Mas nós não devemos confundir o monitor de Libras com o tradutor-intérprete de Libras. São atividades, funções diferentes. Ele vai apoiar o professor nas atividades didático-pedagógicas dele, mas que não é a mesma atividade do tradutor-intérprete de Libras. É um auxílio em outros assuntos, em que ele precisa se comunicar com o surdo. Ele não vai fazer a tradução e a interpretação. Então, se você já sabe Libras, se você tem um bom domínio da Libras e você é um aluno numa universidade, você pode ter essa oportunidade de já iniciar ali um contato, um trabalho com os surdos. É um excelente início para a pessoa que deseja iniciar um trabalho remunerado dentro da língua de sinais. Olha que bacana, já dá para estudar e trabalhar ali mesmo no mesmo ambiente. Legal. Gustavo, nós temos também o instrutor de Libras. Fala um pouquinho para a gente da atuação do instrutor de Libras. O instrutor de Libras, Juliana, o próprio nome instrutor, esse profissional, ele vai ensinar Libras para os alunos surdos. Ele atua na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E
de acordo com a maioria dos editais que eu já vi, a pessoa não precisa ter o ensino superior para ter essa função. A pessoa tem que estar atenta ao edital para ver quais são os requisitos. Mas o instrutor de Libras, na maioria dos casos em que eu já vi os editais, o nível médio é aceito, mais a proficiência da pessoa em língua de sinais. Então ele vai ensinar esse aluno geralmente no contraturno. Enquanto de manhã, por exemplo, o aluno está na aula regular, creio que 1 ou 2 vezes por semana, aí tem que ver qual que é o ritmo da escola, ele vai ensinar Libras para esse aluno. Então, se o aluno estuda de tarde, ele faz isso de manhã cedo. Então, é uma atividade remunerada, instrutor de Libras, dentro da lei, e existe essa oportunidade para quem quer ensinar a Libras para esse público. Só uma pergunta, Gustavo. O instrutor de Libras, ele pode ser surdo ou é apenas ouvinte? Explica para nós. Tanto surdo como ouvinte. É livre. É livre, que bacana. Nós temos ainda, Gustavo, o professor de Libras. O professor de Libras, ele faria algo parecido com o instrutor de Libras? É bem parecido, é bem similar. A diferença, Juliana, é que o professor de Libras, ele é um profissional que atua nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior. E esse profissional, ele precisa ter ensino superior. Então, novamente, nos concursos, você tem que prestar bastante atenção no edital para ver algum detalhe de algum requisito que vai ser determinante para você se candidatar a essa vaga. Mas a função dele, dito de um modo bem direto, é ensinar a Libras para esse público e saber bem Libras. Entendi. Que bacana, é essencial, né? Agora nós vamos falar de um profissional que eu acho que você vai gostar. Nós vamos falar agora do tradutor e intérprete de Libras. Eu acredito que você tem aí algumas informações guardadas para nos passar. É a sua atuação, Gustavo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre esse trabalho que você desenvolve. O tradutor e intérprete de Libras, ele é uma das funções mais vistas, creio eu, para as pessoas que trabalham com a língua de sinais. Quase todas as pessoas já viram na televisão, naquela janela que fica no canto, né? Ali, esse profissional é o profissional tradutor e intérprete de Libras. Então, basicamente, o que faz esse profissional, Juliana, e as pessoas que estão nos ouvindo? O tradutor e intérprete de Libras, ele vai fazer a tradução do português para a Libras ou a tradução da Libras para o português. Ou ele vai fazer a interpretação da Libras para o português e do português para a Libras. Talvez surja a pergunta em quem está nos vendo, mas espera aí, tradução e interpretação é a mesma coisa? São coisas diferentes? E a realidade é que sim, são coisas diferentes. A pessoa que faz uma tradução é diferente do trabalho que ela tem para fazer uma interpretação. A tradução, ela envolve... É diferente. A tradução, ela envolve um trabalho mais minucioso. Você pega um texto, por exemplo, você pega um texto em português que é te dado, e você vai estudar esse texto em português, e aí você vai pensar da melhor forma de fazer a tradução para a Libras. Então você tem tempo para pensar. Então você vai fazer esse trabalho, aí você vai ser filmado, e aí o seu trabalho de tradução, ele pode ser colocado juntamente com um texto falado,
ou apenas o seu trabalho de tradução para quem enviou o texto para você em português, é a tradução. A interpretação é diferente. Um exemplo bem comum que as pessoas vão saber relacionar é do intérprete de Libras nas escolas ou nas universidades. Ou seja, é naquela mesma hora em que o professor está falando ali o português, o intérprete de Libras ele tem que fazer a interpretação para a Libras. É algo feito ali na hora, não tem muito tempo para pensar não. Se você ficar pensando muito em como fazer, você corre o risco de atrasar. Então, tanto do Entendi. português para Libras, ou quando o surdo fala em Libras, e aí você faz a interpretação em português para as pessoas ali que não entendem a língua de sinais. Então é algo feito na hora, diferente da tradução, Certo. em que você faz um trabalho mais minucioso, você tem um tempo, você vai estudar, pega um dicionário. É um estudo bem profundo, né? Então, esse profissional é um profissional muito visto. Hoje ele está sendo muito visto por conta das lives que estão sendo feitas, né? A nossa live agora não Sim. está sendo interpretada, né? Mas nós vamos Mas será? interpretar ela, sim, vamos interpretar ela para poder postar ela interpretada Sim. depois, para que os surdos também tenham acesso à nossa conversa. Então, esse profissional, Juliana, ele atua em todos os setores que você pode imaginar. Por exemplo, citamos aí as escolas, né? Mas, por exemplo, se um surdo ele se encontra numa palestra que é feita, tem um evento ali, uma palestra, e aí, se você tem um público surdo, quem organiza o evento precisa fazer a contratação do profissional intérprete de Libras. Então ele vai atuar naquela palestra. Então ele tem que saber todos os detalhes ali do evento, onde ele vai ficar, onde que vai ficar o surdo, porque é visual, né? Então o surdo precisa ver ele perfeitamente. Um outro exemplo, seminários, conferências, são correlatos, né? O surdo precisa de ter um atendimento médico. Não é sempre que se encontra um médico que sabe Libras, alguns sabem. E é muito elogiável que eles saibam Libras. Mas toda vez, Juliana, Sim. que existe uma falta de comunicação, porque a pessoa não sabe Libras, o intérprete é fundamental. Então, em programas de TV, em propagandas políticas, debates políticos, e está aumentando cada vez mais o campo de atuação desse profissional. Todo local em que há um público surdo, ou que porventura o surdo vai ter acesso a um material, tem espaço para ver a tradução ou a interpretação desse material. Em universidades, assim como eu trabalho hoje na UFMT, então lá tem um grupo de intérprete de Libras, não é apenas um, são vários, devido às demandas que existem, né? Então é uma das funções mais vistas, parece, para as pessoas que querem almejar trabalhar nesse campo da língua de sinais. Eu acredito que muitas pessoas não saibam essa diferença. São duas coisas bem diferentes uma da outra, né? Conforme você aí falou para nós. Mas então agora surge uma outra dúvida. Porque nós temos ainda o professor de tradução e interpretação. E esse profissional, Gustavo, o que ele faz? Qual é o desempenho dele, então? Esse profissional ele vai ensinar como traduzir e como interpretar. Então, para as pessoas que já fazem isso, né, já fazem um trabalho de tradução, já fazem um trabalho de interpretação, elas podem se habilitar para ensinar as pessoas que querem ser tradutores de Libras para o português e de português para Libras, e pessoas que querem ser intérpretes de Libras para o português, do português para Libras. Ela precisa fazer um curso, um treinamento, uma oficina, algo do tipo.
E para isso você precisa de um professor de tradução e interpretação. E eu quero aproveitar esse momento para deixar uma coisa clara aqui para quem nos ouve. O professor de Libras, a gente falou sobre ele. O professor de Libras não necessariamente vai ensinar tradução e interpretação, não é o foco dele. Mas o professor de tradução e de interpretação, ele vai ensinar essa arte. Nós temos duas artes aqui. A primeira é falar o idioma. Então você tem um professor que vai ensinar você a falar o idioma. Chegar à fluência nesse idioma. O próximo passo, Juliana, é você se aprofundar ou ter um curso que vai te ensinar a traduzir e interpretar, no caso, a Libras. São duas coisas diferentes, são dois ensinos diferentes. Eles estão relacionados. Só uma dúvida então, Gustavo. Para a pessoa então chegar a estudar com o professor de tradução e interpretação, ela já tem que saber Libras. É isso? Com certeza, com certeza. Porque o professor de tradução e interpretação, ele vai focar nas habilidades que a pessoa precisa, nas competências que ela precisa desenvolver para poder traduzir e interpretar. As pessoas têm um conceito equivocado, Juliana, em pensar assim, olha, eu vou fazer um curso de Libras porque eu vou ser intérprete de Libras. Nada de errado com o desejo das pessoas. Mas tem que ser esclarecido o seguinte, você para poder ser tradutor e intérprete de Libras, são duas etapas. Se eu disser assim, olha, eu vou dar um curso de Libras, e aí o meu curso vai durar aí, vamos dar um exemplo, 3 meses, 6 meses, e você vai sair um intérprete de Libras. A minha promessa é um pouco complicada, porque a maioria dos idiomas, Juliana, a pessoa demora um certo tempo para adquirir fluência nele. A fluência que eu digo não é apenas saber conversar algumas coisas, não. A fluência é saber conversar qualquer coisa e entender perfeitamente. Então, para a pessoa atingir um nível de fluência excelente num idioma, demora às vezes 1 ano, 2 anos ou até mais. E eu digo que ela primeiro tem que ter essa fluência no idioma para depois ela aprender a fazer a tradução e a interpretação. Colocar a tradução e a interpretação de Libras, Juliana, de um modo muito simples, muito reduzido, a ponto de dizer, eu vou dar um curso de Libras e em pouco tempo você vai ser um intérprete de Libras, na minha humilde opinião, é rebaixar a língua de sinais. Ela merece muito mais do que isso, assim como os outros idiomas, onde a pessoa estuda muito, por um bom tempo, até atingir um nível de fluência desejável, para que ela pule de etapa, para poder ter as competências, que não são poucas, as competências para poder ser um bom tradutor, um bom intérprete de Libras. Que bom, Gustavo. Obrigada por esclarecer aí para nós essas diferenças. São coisas parecidas, mas que na verdade só são parecidas, são coisas assim totalmente diferentes. Nós podemos entender bem esses pontos aí que você falou para nós. Mas dentro desse campo de atuação ainda com a Libras, Gustavo, ainda existe aquelas pessoas que desejam aprender porque elas desejam fazer serviço voluntário. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Forma voluntária. Eu iniciei, na live passada a gente comentou que eu iniciei de forma voluntária na língua de sinais. E a maioria dos profissionais, né, iniciaram de forma voluntária. Existem ONGs, onde pessoas que trabalham nelas gostariam de atender o surdo bem. Ou instituições religiosas, onde existe ali todo
toda a fala em português, e os surdos, quando vão, né, nessas instituições religiosas, eles também querem saber o que está sendo dito. Então existem as pessoas que vão fazer a interpretação ali para ele. Se você deseja trabalhar com a Libras de modo voluntário, parabéns, perfeito. Você não vai ganhar dinheiro, você vai fazer de forma voluntária. Mas mesmo que você vai fazer de forma voluntária, você precisa fazer de modo bem feito. Não é porque você vai ser um voluntário que você vai fazer de qualquer forma. Então você tem que ter um bom curso, aprender bem o idioma, para poder desempenhar esse trabalho de modo voluntário com qualidade também. Certo. Então nós vimos aí, Gustavo, que existe um leque de oportunidades. Muitos lugares em que as pessoas que escolhem trabalhar diretamente com Libras, elas podem atuar. Mas eu gostaria que você falasse um pouco para nós, Gustavo, sobre um outro público. Aquelas pessoas que elas não escolheram trabalhar diretamente com a Libras, porém elas trabalham com Libras de uma forma indireta. Uma pesquisa feita pelo IBGE, ela mostra que aqui no nosso país existem 9,8 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva. Dentre esses, 2,6 milhões, elas são totalmente surdas. E onde estão essas pessoas? Essas pessoas, elas estão no nosso meio. Quando crianças, elas frequentam a escola regular. Depois também elas estão inseridas no mercado de trabalho e elas estão em todos os espaços que nós também estamos. Então, voltando à minha pergunta, para aquelas pessoas que não atuam diretamente com a Libras, mas elas lidam com o público, que trabalham em lojas, farmácias, supermercados, hospitais, clínicas médicas, enfim, todo trabalho que presta atendimento ao público. Para essas pessoas, quais seriam então os benefícios delas também aprenderem Libras? Seria uma excelência se essas pessoas soubessem a Libras. Eu tenho uma história de uma aluna de um curso de Libras que eu dei, que ela me disse, ela é enfermeira. E o que aconteceu? Ela me relatou que no plantão dela chegou um surdo baleado. Esse surdo chegou, ela não sabia se comunicar com ele, se sentiu muito mal por causa disso. Daquele dia em diante, ela pensou, eu tenho que aprender a falar Libras. Por quê? Porque ela se sentiu muito mal, Juliana, por não conseguir atender o surdo. Vamos pensar também num bombeiro, num socorrista. A pessoa que faz um curso de primeiros socorros, ela aprende que em algumas ocasiões ela tem que manter a comunicação com a pessoa. Talvez perguntando alguma coisa naquele primeiro atendimento. Se o paciente é surdo, como que isso vai acontecer? Então muitos socorristas também viram a necessidade. Poxa, eu quero aprender Libras. E aprenderam. E encontram esse público, né, em todos os lugares, em farmácias. Vamos dar um exemplo aqui de um encarregado de uma empresa. Os surdos são contratados nas empresas. O encarregado geralmente é a pessoa responsável por passar a informação do trabalho a ser feito, como deve ser feito, a segurança envolvida naquilo, como que o encarregado vai se comunicar com o seu subordinado, com o colaborador dele, se ele não souber Libras. Mas vamos colocar um exemplo mais específico. O surdo precisa ir a uma consulta numa psicóloga ou psicólogo, não importa. Ele precisa, assim como nós ouvintes também precisamos por vezes ir aos variados profissionais de saúde, mas um psicólogo é algo, o psicólogo tem um detalhe diferente. Por quê? Porque o psicólogo precisa ouvir a pessoa. Ele vai fazer perguntas para a pessoa. E aí, se o surdo levar um intérprete, vai resolver?
Sim e não. Quando que resolve? Vai resolver a parte de que vai haver uma comunicação. No entanto, Juliana, por se tratar desse profissional, quando o surdo fala em Libras e o profissional sabe Libras, a capacidade do profissional de pegar todos os detalhes, todas as nuances, perceber coisas que talvez ele não disse, ou a maneira como ele disse, tudo isso vai fazer diferença para o diagnóstico, né? Não o diagnóstico, mas para o tratamento que esse profissional vai dar para esse paciente. Então olha só a importância, né, para a sociedade como um todo. O surdo é um cidadão e ele vai no banco, ele vai no mercado, na farmácia, ele vai em todos os lugares. Mas se ele não tem alguém que conversa com ele, que atende ele, aí fica difícil, né? E já é lei no nosso país há um bom tempo, né? Que todos os estabelecimentos onde existe o atendimento ao público precisa ter pessoas que saibam a Libras para atender esse público que existe. Então, o surdo ele sofre por não existir tantas pessoas que saibam falar com eles nesses estabelecimentos. O cenário do Brasil está mudando. As pessoas estão acordando para essa necessidade, mas há muito ainda que se fazer. Olha só. Então, mesmo para aquelas pessoas que não escolheram trabalhar diretamente com a Libras, elas têm esses benefícios. Elas conseguem prestar, por assim dizer, um atendimento de qualidade, um melhor atendimento para aquelas pessoas que são usuárias da Libras. Que maravilha! É muito benéfico. Muito bem, Gustavo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, que você desse uma pincelada num outro ponto que eu separei aqui, que são os benefícios mentais. Lembrando que uma vez que nós aprendemos Libras, nós podemos ser considerados bilíngue. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre esse tópico. Benefícios mentais. A pessoa que aprende um novo idioma, aprende a Libras, ela é bilíngue, né? E eu tenho aqui algumas reportagens sobre pessoas bilíngues que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, Juliana, o jornal The Toronto Star disse que a pessoa que é bilíngue ajuda ela a prevenir a perda da capacidade mental quando ela envelhece. Então olha aí o benefício físico, né, para a pessoa que sabe um outro idioma, que pode ser a Libras. Ela vai ser ajudada nesse sentido. Tem também aqui uma pesquisa que foi feita pela psicóloga chamada Ellen, da Universidade York. Ela fez uma pesquisa com 2 grupos de pessoas. E esses 2 grupos de pessoas tinham pessoas que eram bilíngues e pessoas que não eram bilíngues nos 2 grupos. E aí, Juliana, ela deu algumas atividades para esses 2 grupos fazerem. Eram dois grupos porque cada grupo tinha uma faixa etária. Alguns de meia idade, alguns com uma idade um pouco mais avançada. Ela descobriu, Juliana, ao final dessa pesquisa, que as pessoas bilíngues nos 2 grupos, apenas as pessoas bilíngues, elas foram mais rápidas nesse teste para realizar aquela atividade em comparação com quem falava apenas um idioma. Então essa psicóloga chegou a essa conclusão, que a pessoa que é bilíngue, ela tem uma facilidade a mais para desempenhar algumas atividades. A mente dela é mais apurada em algum sentido, né? Então olha só, aprender um novo idioma tem todos esses benefícios aí. Você consegue ter a mente mais aguçada para resolver problemas e pode evitar aí a perda, né? A perda mental ou esquecimento, como aqui disse, e a perda da capacidade mental, né? Como
esse jornal comentou, à medida que você envelhece. Então você vai ter uma saúde muito melhor mentalmente se você saber um novo idioma. Que maravilha! E Libras é um deles. Gustavo, obrigada por mostrar para nós aí os muitos e muitos benefícios que existem quando nós decidimos aprender Libras. Nós vimos aqui durante essa conversa que em vários ângulos, em vários aspectos, é algo que só tem a nos beneficiar. E eu espero que aquelas pessoas que talvez aí não tinham descoberto ainda por que eu deveria aprender, que tenha ficado nelas aí o desejo de começar a aprender Libras, que além de ser algo muito necessário, é uma coisa muito importante, uma coisa bonita e no nosso país é algo que nós lidamos aí diariamente, ainda que nós não escolhemos diretamente, de forma indireta nós estaremos no nosso dia a dia sempre aí tendo um contato com pessoas que falam a Libras. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos também que nos assistiram. Na segunda-feira que vem, a gente tem outra live com um assunto diferente. Aí a gente posta para vocês para falar qual vai ser o tema. Obrigado, Juliana. Que bom. Eu que agradeço. Até uma próxima vez, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.